Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 13 de março, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus desafia as normas sociais e religiosas da sua época, revelando sua identidade e dignidade filial. Ele proclama ser o Filho de Deus, um ato audacioso que não passa despercebido pela sociedade conservadora ao seu redor. Em suas palavras, Jesus demonstra ousadia ao reivindicar sua relação única com o Pai. Ele não apenas se autodetermina Filho de Deus, mas também compreende essa relação como uma responsabilidade ética. Jesus reconhece a comunhão intrínseca da Trindade, revelando a interdependência e o vínculo indissolúvel entre ele, o Filho e o Pai.
ao revelar a particularidade de quem Ele é e a intimidade da sua relação com o Pai, cresce nos líderes judeus de seu tempo a vontade de matá-lo. Toda forma de preconceito ou discriminação encontra suas raízes em um afeto, ou melhor, em um desafeto. O ódio, o desprezo, que são contrário do amor ao próximo e do compromisso cristão com a fraternidade universal. Para os líderes judeus da época, as palavras de Jesus são escandalosas, especialmente quando ele chama Deus de Pai. A ideia de se considerar filho de Deus é inacessível para os judeus. No entanto, Jesus não recua diante da dureza e do preconceito de seus corações. Ele assume seu papel como filho, falando com a autoridade que isso implica. A afirmação da identidade de Jesus não é arrogância, nem se põe acima dos demais. Jesus compreende essa autoridade como um serviço, uma missão de amor. Ele é um filho fiel que vive sua filia, isto é, na amizade com o Pai. Ele revela essa amizade aos seus discípulos, chamando-os de amigo. Jesus também nos convida a entrar nessa amizade, a fazer parte dessa família divina. Ele nos ensina a sermos irmãos e irmãs uns dos outros, sem discriminação por qualquer diferença. Jesus nos mostra que a fidelidade ao Senhor é proporcional ao amor pelos irmãos e pelas irmãs. Podemos nos questionar diante desta reflexão: como eu reconheço a minha identidade e a minha dignidade de filho e filha de Deus, que me ama e me chama pelo nome? Como eu vivo essa filiação divina na minha relação com Deus, comigo mesmo e com os outros? Como eu enfrento os desafios da sociedade atual, denunciando as formas de preconceitos e discriminação que atentam contra a fraternidade e a amizade social? Diante desta reflexão do Evangelho de hoje, Jesus nos convoca a também fazermos a nossa profissão de fé, acreditando e confiando de que nós somos tudo, unidos e unidas com o Pai. Sem o Pai, nós não somos nada. Deus é o nosso único Pai, um Pai misericordioso, um Pai que acolhe, um Pai que perdoa, um Pai que ama a todos incondicionalmente, de raça, de cor, de poder. Deus é o nosso tudo. Ele é o nosso bem, o nosso sumo bem, Deus único e verdadeiro.